chama meu carimbó. Foi verê que te verê. Bem-vindos ao Reumatunes, autoimunidade no seu alto-falante, o primeiro podcast de reumatologia do Brasil, uma iniciativa pioneira de Márcia Helena e João Alho. Márcia Helena, residente da Reumatologia USP, e eu, egresso do mesmo serviço. Estou muito feliz, viu, Márcia? A recepção está excelente, os comentários, os seguidores no Instagram se multiplicando. Vamos fazer uma gravação depois comemorando os 1000 downloads que estão perto, hein? De ouvintes, já passamos a barreira dos 700 reproduções nas mais diversas plataformas. Muito legal aí o alcance que está tendo e o feedback, né, dos ouvintes. A gente tem percebido que muitos colegas de fora da reumatologia, muitos médicos, mas medicina da família, clínica médica, estudantes de medicina, muita gente de fora da reumatologia também apoiando a gente, estão gostando do conteúdo, a gente agradece e se estimula mais a gente ainda para continuar nesse trabalho que está sendo muito legal. Márcia Helena, hoje a gente vai falar de alguma coisa que não é autoimunidade, né? Não, João, não é autoimunidade, mas é um dos motivos que os pacientes procuram mais um reumatologista. E uma doença com muito rótulo, com muito mito e muita coisa para se desmitificar, né? Antes de a gente falar da fibromialgia, vamos responder aqui algumas dúvidas que os ouvintes mandaram para a gente? Vamos sim, João. Então, a primeira que a gente vai responder é uma dúvida do Kaique, que perguntou se é verdade que os corticosteroides deixam inchado e aumentam o apetite. É verdade. É verdade. Isso faz parte, inclusive, dos efeitos colaterais que a gente mencionou. É bem comum, inclusive. Os pacientes até ganham peso tanto pelo inchaço como porque começam a comer mais. E a outra dúvida foi do nosso ouvinte Mário, que perguntou, Márcia, se há um papel, né? Qual o papel dos glicocorticoides na sepse? Em relação a esse tema, ele foge um pouco do escopo do podcast, mas vale a pena mencionar que os glicocorticoides eles são usados apenas em choques refratários mesmo, já em uso de droga vasoativa, e eles não são recomendados na maioria dos casos. É uma conduta de exceção mesmo no choque refratário, é muito controversa, mas não se deve usar de rotina. E também eu tive aqui um tema muito polêmico, que foi uma sugestão de um ouvinte nosso, o Vitor. Ele sugeriu nós abordarmos a influência de Santo Agostinho na contemporaneidade. O que tu acha, assim, João, da gente falar sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, eu sou meio contra essa filosofia da Idade Média do São Tomás de Aquino, do Santo Agostinho, né, aquela coisa de trabalho que dignifica o homem. Eu acho que isso está muito ultrapassado e não vejo o papel na filosofia agostiniana na contemporaneidade. Eu acho que não tem muito a ver com a reumatologia, né? Mas é verdade, Márcia? Mandaram isso? Mandaram, inclusive, eu acho que um dia a gente vai migrar aqui o nosso podcast para falar de filosofia, João. Eu acho mesmo. Bacana. Legal, gostei disso aí. Falando em filosofia, é uma questão filosófica também o conceito da fibromialgia. E seria um erro nós falarmos que ela está sozinha, né, Márcia? Porque a fibromialgia, na verdade, faz parte de um conceito maior, que é um conceito, digamos assim, da dor crônica generalizada. Então, para a gente falar um pouco da história dessa patologia, né, desse grupo de patologias, a gente lembra que no início do século passado, em 1904, o inglês Sir William Gowers, um médico, ele cunhou o termo fibrosite, que ele acreditava que era um conjunto de inflamações, né, isso com autoimunidade, que causavam uma dor muscular generalizada e alguns distúrbios de sono, e também alguns transtornos no humor. E ele cunhou essa fibrosite também de reumatismo psicogênico. Mas a comunidade reumatológica não deu fé nas pesquisas desse nosso colega do Gowers, e acabou que esse termo, que a fibromialgia ou a fibrosite, não foi uma coisa muito adotada na reumatologia. Só que depois, pessoal, já nos anos 70, né, nos Estados Unidos, a fibromialgia foi rebatizada por Modowski e Smith, e depois disso viram que realmente não tinha muita inflamação, que era alguma coisa ainda sem explicação, trocaram, né, de fibrosite para fibromialgia e começaram a reconhecer que tinha realmente um distúrbio sendo comprovado, né, cientificamente no sono profundo e que tirava o sono restaurador das pessoas. E depois, iunos e associados começaram a relatar as principais manifestações clínicas da fibromialgia em si, nos ambulatórios de reumatologia.
E já nos anos 90, né, que o ACR fez os critérios que a gente conheceu primeiramente e vamos falar posteriormente. Exatamente, ou então ainda é um conceito relativamente novo e ele vem se modificando ao longo dos anos. Os próprios critérios que você mencionou também têm sido modificados e revisados, justamente porque a gente vai aprendendo mais sobre essa doença. E fazendo assim, um paralelo aqui com o pessoal popular fala muito do reumatismo no osso, né? Então eu estou pensando aqui porque, como a gente falou, a fibromialgia, às vezes é difícil de você explicar para o paciente, difícil você explicar até para outros colegas, mas a gente tem que entender que existem síndromes regionais dentro desse conceito da dor central generalizada que são espectros da fibromialgia em alguns sistemas ou em algumas regiões do corpo. Por exemplo, pessoal, a cefaleia tensional, a enxaqueca, questionamos se tem alguma correlação, algumas dificuldades de memória cognitivas, distúrbios afetivos, distúrbios da ATM, né, da articulação temporomandibular, reclamações aí, alguns sintomas mais inespecíficos de secura, de rinite vasomotora, e algumas outras coisas, né, Márcia? Exatamente, João. Os pacientes às vezes também têm queixa de edema, né, de inchaço nas articulações, de parestesia, sensação de formigamento, tudo dentro do mesmo espectro. E outras coisas também de outros sistemas, né? Desmotilidade esofágica, uma dor no peito não coronariana, hipotensão. Síndrome do intestino irritável. Isso, com certeza. Síndrome do intestino irritável, ótima lembrança. Dores lombares idiopáticas e crônicas. Síndrome das pernas inquietas. E, por último, aqui uma lembrança menos usual, mas cistite intersticial também como um espectro aqui dessa síndrome. João, e quem são esses pacientes, né? Eu queria só apontar a importância da doença já pela própria incidência dela, né? Uma incidência alta pode chegar até 5% da população mundial. Então, você imagina o tamanho do impacto, né, que essa doença tem. É mais frequente em mulheres e geralmente entre pessoas de 25 a 65 anos. Então, é uma faixa etária ampla também. Uma crítica que a gente tem para essa questão de ter mais mulheres do que homens, Márcia, é que as séries de casos, as séries epidemiológicas estudadas para dar esses dados que conhecemos da fibromialgia hoje, elas são muito de hospitais terciários e então envolve uma amostra de indivíduos com muitas doenças crônicas, como lúpus, artrite reumatoide, que já são naturalmente mais femininas do que masculinas. Então, talvez o sexo feminino ser majoritário na fibromialgia não seja tão majoritário assim. E, claro, toda a questão até mesmo do machismo, de procurar médico, de aceitar uma doença como essa, acaba que os homens são menos diagnosticados. Procuram menos o serviço de saúde e são menos diagnosticados. Marcelena, fala para os nossos ouvintes, você que é afiada em fisiologia e essas coisas, fala da fisiopatologia da fibromialgia. Justamente porque a gente estava comentando do quanto que a fibromialgia tem sido estudada, tem sido feito muitos trabalhos para entender o porquê que ela acontece. A ideia atual é que há, primariamente, uma sensibilização central. Então, é no sistema nervoso central mesmo. Já tem estudos que propuseram análise bioquímica, né, e análise de imagem para tentar entender o que acontece na fibromialgia. Tem algumas áreas do córtex sensorial primário que tem um aumento da conectividade entre os neurônios. Além disso, outras teorias é do aumento do glutamato, né? E esse aumento dessa substância leva a uma diminuição do limiar de dor. Em relação ao estudo genético, esse fenômeno de sensibilização do sistema nervoso central, ele já inicia-se na infância e na adolescência. E tem um componente genético, inclusive, pode acontecer em mais pessoas no mesmo núcleo familiar. É legal a gente lembrar isso da faculdade, né? Que tem a genética e a epigenética, né? Que a epigenética são fatores mutáveis, que são transmissíveis para outras gerações, tanto em meiose quanto mitose. E que são causadas, às vezes, pelo próprio ambiente, né? Então, o ambiente, ele pode influenciar na genética a ponto de que essa genética seja transmitida. E a fibromialgia tem tudo a ver com isso. Aí você dá o devido valor na fisiopatologia para os fatores estressantes, o estresse psicológico, etc., como um fator epigenético importante, infecções também, e isso está reforçando cada vez mais a fibromialgia com fortíssimo componente familiar. Foi legal, né, essa coisa de epigenética? Nossa, muito legal.
coisa também, João, é que essa alteração a nível de sistema nervoso central, no córtex, deixa os pacientes mais hipervigis. Então, eles têm uma sensibilização à dor maior e eles também têm o fenômeno que a gente chama de catastrofização. Então, aquele fenômeno de dor, ele parece bem, bem pior do que ele é, de fato, ali no tecido que ele está sendo provocado. Então, como você falou, Márcia, essa questão daí do ambiente influenciando essa doença, a gente lembra de várias coisas. Vamos falar um pouco das infecções. Se você imaginar várias doenças sistêmicas que podem coexistir com a fibromialgia, a gente sempre lembra das doenças reumatológicas, né? Do lúpus, da osteoartrite, da artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, mas também tem que pensar nas infecções. Infecções crônicas também aumentam o risco de desenvolver fibromialgia. A gente lembra aqui do HIV, né, como grande doença nesse rol, e as hepatites virais, mas o mais importante é a hepatite C, e aqui que não é muito da nossa epidemiologia, mas da América do Norte, a doença de Lyme como um grande fator. E sempre o onipresente vírus Epstein-Barr também, assim como o parvovírus também. E o parvovírus, que eu já quero abrir um parêntese, especialmente nos pacientes com anemia falciforme, que dentre as cortes dessas doenças crônicas com fibromialgia, isso aqui foi uma coisa que eu aprendi estudando no podcast, Márcia, é que os pacientes com Ehlers-Danlos e com anemia falciforme são os que mais fazem, nossa, eu sempre erro essa palavra, fala para mim, Catastrofização. Essa aí, isso aí. Os pacientes com anemia falciforme e Ehlers-Danlos são os que mais fazem isso dentro da fibromialgia. E o parvovírus ganha mais importância na anemia falciforme. Você tem que valorizar como médico a questão do estresse emocional, luto, questão financeira, qualquer estresse emocional mais importante pode sim tanto ser um gatilho para a fibromialgia, como também um gatilho para, se eu posso dizer assim, uma atividade da fibromialgia. E já trazendo para a nossa epidemiologia, pessoal, cada vez mais a gente tem visto em trabalhos e também no nosso dia a dia de ambulatório, as arboviroses como um grande fator ambiental importantíssimo aí para a fibromialgia, tanto o chikungunya crônico, mas também a dengue, o Zika, e anos depois começa um quadro de fibromialgia. Isso, e além dessas doenças que o João mencionou, também lembrar que a fibromialgia ela pode coexistir com algumas doenças psiquiátricas, né? Então, depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e até a doença do estresse pós-traumático. E também tem um grupo de doenças que têm sido associadas e que servem como mantenedoras ali da fibromialgia, como a síndrome miofacial, né? E já que você falou de síndrome miofacial, tem um estudo interessantíssimo lá da Universidade de Columbia, em Nova York, que quando foram fazer um inventário nos Estados Unidos sobre sintomas de fibromialgia, isso foi feito no ano 2000. Eles começaram a perceber que os pacientes na região de Nova York e Nova Jersey, depois do 11 de setembro, tinham uma prevalência muito superior de sintomas miofaciais e sintomas fibrosímile comparado ao resto dos Estados Unidos. Então, tem um estudo interessantíssimo que outra região também que parecia um pouco mais, não tanto quanto Nova York, foi na região ao redor do Pentágono, né, já lá perto da cidade de Washington, que também foi afetada naquela tragédia. Foi interessante, João. Você gostou, Márcia? Gostei. Tenho me esforçado aqui para enriquecer nosso conhecimento. Exatamente por isso, João, que parece muito simples, parece inadequado chamar esses pacientes simplesmente de psicossomáticos. Então, a gente já não acredita mais que a fibromialgia é simplesmente uma questão psicológica, uma questão psiquiátrica, como, infelizmente, muitos colegas ainda creem, né? Por mais que a fibromialgia compartilhe sintomas com algumas doenças, tem que deixar bem claro isso, viu, pessoal? Você que está nos ouvindo, fibromialgia não é depressão, não é ansiedade, tá? Então, são doenças separadas, que o funcionamento do cérebro é diferente, isso não são sinônimos. Legal, João. Muito bom, muito bom. Isso aí eu acho que é uma das principais mensagens aqui do podcast até o momento. E, João, em relação ao diagnóstico mesmo, né? A gente falou das manifestações clínicas, da epidemiologia, da fisiopatologia,
Mas como é que a gente consegue realmente fechar o diagnóstico de fibromialgia nesses pacientes? Eu te respondo com uma pergunta. Alguma vez, na tua atuação aí na residência ou fora, você já diagnosticou fibromialgia através de critérios? Já fiz isso porque a gente tem sido bem cobrado na residência para usar os novos critérios mesmo e deixar eles bem documentados para que não haja dúvida, para não ficar simplesmente aquele diagnóstico ali de fibromialgia interrogado. Mas não parece que é o que acontece no dia a dia, né? Parece que as pessoas, quando tem um rótulo lá, esse paciente tem sintoma de fibromialgia, pá, carimbou e já é fibromialgia. E não é bem assim que a banda toca, né? Esse é o mais comum mesmo. Então, João, os critérios, na verdade, eles foram revisados, né? Tem os critérios mais antigos, que são os critérios de 1990, que já não são mais usados, Uhum. apesar de que ainda pode-se usar a palpação dos tender points para ajudar no exame físico, né? Mas eles não entram mais nos critérios. Desde 2010, o ACR já fez novos critérios e envolvem, como você falou, esses índices, o índice de dor generalizada e a escala de gravidade dos sintomas. Então, hoje a gente utiliza esses dois índices e associados à dor difusa, por mais de 3 meses, sendo que deve ser excluída outras causas que possam justificar aquela dor local. Então, a gente tem que ver, de fato, se o paciente não está tendo uma artrite, né? Por exemplo, Com certeza. não simplesmente uma dor. A gente não pode simplesmente ignorar, achar que aquele paciente é fibromialgia e ele, por exemplo, tem um quadro de uma poliartrite que vai levar para outro diagnóstico diferencial. Quem quiser uma fonte legal para você checar todos os critérios diagnósticos em reumatologia, eu recomendo o site da Sociedade Paulista de Reumatologia. Bem, mesmo para você que é médico, você que é paciente, não é da área de saúde, tá bem legal para lá de todas as doenças da reumatologia. Recomendo, viu, Márcia? Ah, é muito bom esse material mesmo. E, inclusive, João, depois, em 2016, foi publicada uma revisão dos critérios. Ou seja, nessa revisão, o que eu acho que é mais importante é que não há necessidade de exclusão de outras enfermidades para dar o diagnóstico de fibromialgia. Então, lembrar hoje que a fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão. Você Claro, deve sim claro. avaliar outras doenças que possam justificar a dor, mas ela pode coexistir independente de outros diagnósticos. E uma outra coisa também que vale a pena frisar, os critérios revisados em 2016, que eles acrescentam a pergunta: os sintomas estão presentes há pelo menos 3 meses? Porque, como a gente já comentou, doenças podem cursar com esses sintomas e não são fibromialgia. Por exemplo, um estresse emocional isolado, uma arbovirose aguda. E tem várias e várias explicações de medicinas que podem correlacionar com esses sintomas. Então, a cronicidade deles ela é bem importante aí no diagnóstico. Isso, perfeito. E outra coisa que a gente sempre tem que questionar, faz parte dos índices, e que está bem presente nesses pacientes, como o João já mencionou, distúrbios do sono, né? Alterações de cognição e fadiga. Nossa, acho que fadiga é um dos principais. Os pacientes sempre queixam de bastante fadiga. Na série que foi revisada para esses critérios da CR, a fadiga ainda persistiu como o sintoma mais prevalente dos pacientes com fibromialgia. Lembrar, como a gente falou no início do podcast, os sintomas não são restritos ao humor, ao sono e à dor generalizada. Várias síndromes regionais são presentes na fibromialgia. E é claro que não existe uma receita de bolo. Cada paciente tem o seu padrão. Quando a gente fala de tratamento, também tem que lembrar disso, que o tratamento, embora tenha suas diretrizes, deve ser individualizado. Você tem que perceber que perfil de paciente você tá tratando. Mas, Márcia, aí que muita gente erra, porque qual é o principal tratamento da fibromialgia? João, eu acho sinceramente que o primeiro passo é educar aquele paciente. Com Educar, certeza. explicar o que é a fibromialgia, explicar que é uma doença crônica, que ela tem tratamento, mas o tratamento precisa ser feito de forma correta. E o mais importante, eu acho que depois da educação, e alguns estudos já comprovam mesmo, é a combinação da educação do paciente com a prática de exercícios físicos. Parece que essa seria a abordagem mais eficaz. Lembrar que a prática de exercícios físicos tem grau de evidência 1A, tá? 1A, não é um achismo, não é
uma recomendação padrão, assim como você fala para todo paciente, faça exercício físico. Você está dando o melhor para o teu paciente com fibromialgia se você indicar para ele atividade física regular. Márcia, você Isso. que é conhecida aí eu vou ter que citar isso aqui para o nosso ouvinte. A Márcia é conhecida na residência como uma residente fitness, né? Ela leva os outros residentes para academia, etc. A gente brinca bastante isso com ela. Então, Márcia, fala para a gente aí, qual é que... Existe uma modalidade de exercício físico que se sobrepõe a outra aqui na fibromialgia? Primeiramente, os que foram mais estudados, então a gente vai falar de frequência de aparecimento nos estudos, né? São os exercícios aeróbicos mesmo. Então, caminhadas, corrida, bicicleta, todos esses exercícios aeróbicos, eles têm bastante estudo e eles têm evidência mesmo, isso já está comprovado. Mas, ultimamente, tem vindo mais alguns estudos mostrando que a associação de algumas modalidades parece ser superior até a modalidades isoladas. Então, a gente sempre recomenda que a pessoa faça uma atividade física regular e que seja uma atividade que a pessoa, de fato, tenha algum prazer em fazer, né, João? Porque a gente tem que pensar sempre na manutenção desse tratamento. Não adianta a gente indicar um tipo de atividade que a pessoa não se identifique e não goste de fazer, porque em algum momento ela acaba parando. E não adianta na fibromialgia a pessoa simplesmente fazer algum tempo e depois ela deixar de fazer, porque ela acaba perdendo a maioria dos benefícios. E para citar um pouco dos benefícios, João, do exercício físico, então ele tem um aumento nos níveis de serotonina, né? E também tem uma estimulação da produção de IGF-1, que vai interferir na dor e na fadiga. Uma coisa que eu sei que vão surgir essas dúvidas aqui do nosso ouvinte. Primeiro, musculação pode fazer? Não, não pode. Deve fazer. O treinamento muscular, o treinamento de força, né, a hipertrofia, está bem relacionada à redução de severidade de dor, mas ela trata menos a fadiga do que o exercício aeróbico, né? O aeróbico é o melhor para a fadiga. E outra dúvida que eu sei que vai surgir também sobre exercícios na água, né? Também uma revisão sistemática de 2017, que foi feita pelo Ministério da Saúde canadense, mostrou que os exercícios na água estão sim, tanto a hidroginástica, hidroterapia, natação, estão sim relacionados a melhora de fadiga e de dor. Mas no dia a dia da reumatologia, é isso que a Márcia falou, indicar, combinar modalidades, né? Combinar tipos de exercício e encontrar o que aquela pessoa se sente feliz fazendo. E uma dica que eu dou para você também, colega que está nos ouvindo, quando você for indicar o exercício físico para a pessoa, pensa o seguinte, lembra quando se você já começou a academia alguma vez, como você estava na primeira semana de academia, né? Aquela dor muscular, que às vezes é gostosa, às vezes é um pouco pior. Agora imagina um paciente que tem uma centralização de dor, que tem uma amplificação dolorosa. Como é que ele vai estar com depois desse mesmo dia de treino, né, Márcia? Isso, vai estar totalmente dolorido, vai estar meio quebrado. É um incômodo, né? Quando você começa a academia, você se sente com bastante desconforto muscular. Isso é normal, isso é esperado. Você está dando um estímulo novo para o seu corpo, né? Mas para uma pessoa que tem uma amplificação, esse estímulo pode ser nocivo o suficiente para ela largar o exercício, não tolerar. Então, quando Exatamente. você for prescrever, né, o exercício para o teu paciente, lembra de explicar isso para ele, que pode ser que no começo doa um pouco mais, e que nas primeiras, pelo menos 3, 4 semanas, tenha muita tolerância, assim, de fazer com cargas baixas, mesmo que o corpo dele mostre que vai conseguir ultrapassar essa carga, tentar ser mais tolerante para poder o corpo se acostumar. Essa é uma dica que eu dou para vocês, assim, um pouco fora dos livros e mais da vida prática. Isso. E, João, lembrar da multidisciplinariedade, né? Se você quer dar um melhor atendimento para o seu paciente, escreve um relatório, escreve uma cartinha para ele levar lá para o professor de educação física da academia, para o fisioterapeuta, explicando que essa progressão de carga no exercício físico deve ser feita de forma lenta, né? Deve ser feita de forma individualizada. Aí a gente consegue garantir que esse paciente tenha uma maior adesão ao nosso tratamento. Com certeza. Então, já que você falou de multidisciplinariedade, muitas perguntas também podem surgir sobre psicoterapia. É uma modalidade super importante para o paciente com fibromialgia, e voltamos a falar, não tem a ver com doença psiquiátrica, não tem a ver com isso, tem a ver realmente com a psicoterapia agindo nessa percepção de dor e melhorando o sintoma mesmo, o sintoma físico. Dentre as modalidades de psicoterapia, o que a gente pode falar é que existe uma que se sobressai,
que é o TCC, né? Não o TCC de faculdade, Deus me livre, mas é a terapia, Nem da terapia residência, né? nem da residência. Graças a Deus eu já passei por isso, Marcelena. Ah, eu ainda E, não. e falando de TCC, né? Meu orientador do TCC foi o Diogo, que é um expert em Diogo Domiciano, um expert em fibromialgia, que deu uma aula recente para a gente num curso que falou disso, falou do TCC, né? Da terapia cognitivo-comportamental como grande instrumento aí de auxílio aos pacientes com fibromialgia, em especial aqueles que catastrofizam. Ai, Márcia, eu não consigo falar. Catastrofizam. Catastrofizam a dor, a terapia cognitivo-comportamental cai muito bem para eles. Legal, João. E outras modalidades que ainda estão em estudo, né, mas tem muita informação conflitante, é a acupuntura, a quiropratia, a massagem, isso ainda está muito limitado, né? Então não dá para a gente simplesmente recomendar. Na verdade, tem evidência negativa, né? Quiropraxia e massagem tem evidência negativa para fibromialgia. Então, não é você proibir teu paciente de fazer, mas você não pode usar como indicação de tratamento. Vocês perceberam, gente, que até agora falamos de tratamento e ainda não falamos de remédio. Evocando essa mesma aula do professor Diogo, ele até mostrou que os americanos, os canadenses e os europeus, eles geralmente, a primeira consulta do paciente não tem prescrição de remédio, a primeira consulta de fibromialgia. Já é uma coisa que é bem diferente aqui do dia a dia do brasileiro, né? O médico brasileiro gosta de prescrever, mas eu não tenho dúvidas que essa é uma prática brasileira que não deveria ser feita, né? Eu acho que os colegas canadenses e americanos estão à frente da gente nesse quesito. Então, Márcia, eu sei que você está com a língua coçando para falar, que você está afiada no assunto. Fala para a gente das medicações aqui usadas na fibromialgia. Então, exatamente como o João falou, só para lembrar que não adianta a gente simplesmente indicar o tratamento farmacológico, então o tratamento com remédio, se tudo que a gente já falou anteriormente não está sendo feito. Isso é bem claro que o paciente praticamente não vai ter nenhuma resposta. Tá? Então, precisa que aqueles outros pontos mencionados estejam sendo feitos em conjunto para que o tratamento farmacológico ajude, né? Que ele seja complementar. Então, o que a gente já pode mencionar são os tricíclicos, né? Então, amitriptilina e nortriptilina, eles melhoram dor, melhoram sono, melhoram fadiga. As doses podem ser aumentadas ao longo do tempo, né? Então, inicia com a dose mais baixa e vai aumentando de acordo com a tolerância. Lembrar que tem efeitos colaterais, então também tem ganho de peso, sonolência, tem constipação intestinal, pode ter até perda de libido. Então, assim como o nosso podcast de glicocorticoides, que a gente falou dos efeitos colaterais, lembrar que essa classe aqui dos tricíclicos também tem bastante efeito colateral e às vezes o paciente para de usar não pela falta de efeito na dor, mas ele para de usar pelos efeitos colaterais que ele não tolera. E lembrar de um tricíclico, que a gente esquece que é um tricíclico, que é a ciclobenzaprina. Embora amplamente usado como relaxante muscular, aqui você dá na fibromialgia também como um tricíclico. É outra droga também que está sendo muito utilizada, embora a primeira linha seja essa que a gente falou, são os tricíclicos, né? Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da noradrenalina, né, estão sendo amplamente usados e com muito sucesso. Fala um pouco mais deles para a gente. Aí, como exemplo, seriam principalmente duloxetina e a venlafaxina. Eles têm muita capacidade analgésica e pode ser útil também na fadiga. E lembrar que outros da classe, como o citalopram e a paroxetina, embora tenham alguma redução da dor, não são os principais aí para serem indicados, né? Não é toda a classe aí, não é um efeito de classe mesmo. E sobre os gabapentinoides, João? Bem, é uma medicação que eu adoro. Eu adoro usar os gabapentinoides, não só na fibromialgia. A gente lembra da gabapentina, né, que batiza, vamos dizer assim, a classe, como uma excelente medicação para distúrbio de sono e para dor, não tanto para fadiga, né, mas como uma grande droga que tem uma belíssima evidência para a fibromialgia, a pregabalina. E aí, um erro muito comum, talvez, na nossa classe médica, é na dosagem da pregabalina. Você pode começar, né, com a dose de 75 miligramas ou até 150 para ver a tolerância, mas não ter medo de aumentar a dose. Até 600 miligramas de pregabalina por dia, né,
podem ser bem tolerados pelo paciente e, a partir disso, você já vai ter mais efeito colateral, que especialmente a sedação, do que ganho em analgesia. Como a gente já falou da centralização da dor, anti-inflamatórios não vão funcionar tão bem na fibromialgia. Até uma coisa boa para a gente pensar. E lembrar também que aqui é um alerta para todos os médicos que estão nos ouvindo, evitar a todo custo opioides na fibromialgia. Não vai melhorar a dor, opioide não vai ajudar nosso paciente, só aumenta o risco de efeitos adversos, o risco até de vício, né, de dependência química no opioide, que nos Estados Unidos tem sido um grande problema. Mas, Márcia, é verdade que nenhum opioide a gente pode usar? João, na verdade, o tramadol, o famoso tramal, ele se mostrou eficaz em alguns estudos controlados, justamente não pela ação opioide dele, pela ação no receptor opioide, mas porque ele também tem uma dupla ação na inibição da recaptação de monaminas. E lembrar que isso é específico do tramal, os outros opioides eles não são benéficos mesmo na fibromialgia. Márcia, você tem algum outro recado, alguma dica prática aqui do dia a dia aí para os nossos ouvintes sobre fibromialgia? João, na minha experiência, durante a residência, o que eu tenho observado é que os pacientes procuram a pílula mágica, né? Aquele remédio que ele vai tomar e vai curar a dor, mas isso, infelizmente, isso não existe, né? O que existe é um tratamento completo, em que envolve educação, atividade física, terapia psicológica e tratamento farmacológico como adjuvante. Então, os pacientes que eu observo que têm melhor resposta, inclusive ficam muito bem controlados da fibromialgia, praticamente assintomáticos, eles são os pacientes que unem todos esses pontos. E você, João? Eu queria trazer uma impressão minha. Até alguns ouvintes têm entrado em contato com a gente pelas redes sociais querendo menos evidência científica e mais a nossa impressão, a nossa opinião sobre as coisas. E isso que eu vou falar é uma coisa que eu aprendi aqui com o Dr. Marco Antônio, lá no nosso famoso Marquinho, que também já elogiou o nosso podcast, no ambulatório de fibromialgia da residência. É assim, sempre examine teu paciente com fibromialgia como um todo. Examina bem as partes moles, porque às vezes você tem algum ponto ali, algum reumatismo de parte mole que perpetua aquela crise, perpetua a doença, como, por exemplo, alguma bursite, uma síndrome trocantérica, alguma fasciite plantar. Então, às vezes, você direcionando o seu tratamento também para aquela lesão específica, você consegue ajudar no tratamento do teu paciente. E um caso que me marcou muito na residência era um caso de uma paciente que não melhorava, assim, parecia uma doença bem refratária. Você lia o prontuário dela, paciente com adesão difícil, não fazia terapia com exercício, não tomava os remédios, muitos efeitos adversos, até que numa bela consulta que eu a vi, ela estava assintomática. E quando eu fui perguntar o que tinha acontecido, ela contou para mim, e não, talvez espante quando você ouvir, é que a tia dela tinha morrido. E nossa, quando eu me espantei da cadeira, ela contou, porque há anos ela cuidava de uma tia com Alzheimer e ela tinha, na verdade, sobreposto à fibromialgia, um baita estresse do cuidador. E alguns meses depois do falecimento dessa tia dela, a paciente começou a conseguir fazer atividade física, etc., e estava assintomática. Então, isso me marcou muito aqui, mostrando o gatilho psicológico, né, o estresse, como um grande fator aí da fibromialgia. Nossa, esse relato muito bom, João. Legal. E outro caso, assim, que eu vi com o Dr. Diogo, no ambulatório, foi uma paciente que não melhorava da fibromialgia e tal, era até uma funcionária do hospital, encaminhada para o nosso ambulatório. Aí entra muito mais a experiência, né, do médico, assim, do professor com o tema, que ele falou assim, João, essa paciente está estranha, isso aqui não é fibromialgia. E quando a gente foi detalhar mais aqui, estudar a paciente, ela tinha uma espondiloartrite. Como é mulher e tudo mais, a gente sabe que a evolução é mais branda, e a mulher tinha uma sacroileite, tinha HLA-B27 positivo, e era uma espondiloartrite que não estava sendo tratada. E depois que tratou com a terapia mesmo para espôndilo, ela também ficou assintomática, não tinha mais sintoma de fibromialgia. Então, essa que foi o meu grande aprendizado aqui da residência. Examina teu paciente, pesquisa outras doenças associadas, apneia do sono, né, como também um diagnóstico que a gente tem que pensar bastante como diferencial, ver se não tem uma doença sistêmica por trás, e trata ela, que às vezes você tratar essa causa, você pode eliminar ou pelo menos atenuar o sintoma de fibromialgia.
Perfeito, João. Muito bom mesmo. Mandar um beijo, então, aí para nossos médicos assistentes da residência aí, o Marquinho e o Diogo, que são realmente mestres aí, né, nesse assunto. Com certeza. Márcia, para finalizar, qual o recado que você queria dar para os nossos ouvintes? Então, João, as pessoas já estão realmente engajadas, né? A gente tem notado que as pessoas estão recebendo muito bem o podcast. Então, a gente vai continuar pedindo para curtir nossas redes sociais, curtir o Real Matunes no Instagram, deixar dúvidas, deixar comentários, sugestões, compartilhar com os amigos, compartilhar com os familiares. Eu acredito que esse tema de hoje, ele é um tema que muita gente vai acabar conhecendo pessoas próximas na família, na vizinhança que tem fibromialgia, o diagnóstico já, e que vão se beneficiar de escutar algumas informações. Sair de novo daquela zona ali de mitos que as pessoas ficam transmitindo entre si e acaba complicando mais ainda o tratamento desses pacientes. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó.